Boa noite, 29 de dezembro de 2023, sexta-feira, último dia útil do ano. Os fatos que marcaram a agenda do Papa Francisco em 2023. Igreja vai conceder indulgência plenária nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Governo divulga medida provisória com reoneração gradual da folha de pagamento para abril. O movimento nos aeroportos, rodoviárias e rodovias pelo Brasil. Nossa equipe mostra a movimentação dos brasileiros pelo país neste fim de ano. E o início do acampamento de Ano Novo na Canção Nova. É o que você vê a partir de agora no Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. A gente começa a edição do Canção Nova Notícias de hoje recordando alguns fatos vivenciados pelo Papa Francisco neste ano de 2023. Nossa equipe em Roma conversou com o doutor em comunicação Silvonei José, que comentou os acontecimentos mais marcantes do Santo Padre. Em 2023, o Papa Francisco completou 87 anos de idade, 10 de pontificado e se tornou o terceiro Papa mais velho a governar a Igreja nos últimos 700 anos. Os anos de vida comemorados no último dia 17 de dezembro são frutos de oração de muitos fiéis que acompanharam a internação do Santo Padre aqui no Hospital Universitário Gemelli, em Roma, no mês de junho. Neste local, o pontífice foi submetido a uma cirurgia. Em 7 de junho, quando pegou todos nós de surpresa, ele disse que ia fazer o exame, depois fez o exame e naturalmente aconteceu aquilo que aconteceu. O importante é que ele está com a gente agora. O Santo Padre passou por uma laparotomia na parede abdominal e por uma cirurgia plástica para a retirada de uma hérnia incisional, que se formou sobre a cicatriz de outra operação. Depois de 10 dias de recuperação, recebeu alta hospitalar. A saída dele nos deu alento, nos deu coragem. Tem muita gripe circulando, muito resfriado, mas ele vai lá, abraça as crianças, abraça os idosos. Então, ele quer ser pastor com o cheiro das ovelhas, mesmo nesse tempo difícil. No final de novembro, alguns compromissos programados para estes dias foram adiados. O Papa Cabeça Dura teve que abaixar um pouquinho e dizer paro, que ele queria muito, né, estar em Dubai para a COP28. Parou de falar, foi o pedido também, recordamos, seja no Ângelus, seja na audiência geral, a leitura foi feita por terceiros, não por ele, simplesmente deu a bênção, os apelos, e depois voltou aos poucos à sua realidade e agora está trabalhando. Outro fato marcante de 2023 foi a visita do Papa Francisco a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Esta foi a 4ª JMJ de Francisco. Em solo português, o Santo Padre visitou o Santuário de Fátima para clamar por paz. E o Papa vai a Lisboa e, como você disse também, foi a Fátima. Um momento singular, porque ele foi levar a tristeza, a dor, o sofrimento daquelas pessoas que estão hoje sofrendo por causa da guerra. Desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, o Papa Francisco reflete sobre a situação em suas audiências. Solidariedade do Papa, e não só do Papa, de toda a Igreja, através de alimentos, através de medicamentos, ambulâncias, né? É a presença do Papa junto com eles. Em 7 de outubro deste ano, o Hamas bombardeou Israel em um ataque surpresa. Centenas de pessoas foram feridas. A voz do Papa é uma das poucas vozes hoje em todo o planeta que pede paz, que grita contra aqueles que armam, aqueles que lucram com a guerra, que são os fabricantes de armas. Outra notícia muito comentada neste ano foi a entrevista dada a uma TV mexicana. Na ocasião, o Papa disse já ter escolhido o local da sua sepultura, a Basílica de Santa Maria Maior. É uma coerência, porque desde o primeiro momento, como Papa Francisco, no dia seguinte à sua eleição, onde é que ele foi? Ele foi primeiro à Basílica, né, de Santa Maria Maior. Todas as viagens internacionais, ele vai entregar a viagem e depois vai agradecer pelo êxito. Chama atenção também a questão dele dizer: eu estou bem, não penso em renunciar. Então, eu terminaria dizendo:
Vamos rezar por ele. Ele pede tanto para a gente. Renúncia. Deixa para um outro pensamento. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. E agora a gente vem para a realidade do Brasil. O movimento nas estradas, terminais, rodoviários e aeroportos já aumentou na tarde de hoje. De todas as regiões do país, milhares de pessoas deixam as casas para passar a virada do ano com as famílias. Nossos repórteres trazem as informações sobre essa movimentação. Vamos começar com São Paulo. Elane Gomes, boa noite. Olá, Reinaldo. Boa noite para você e para todos. Olha, aqui em São Paulo o movimento é intenso nas estradas, nos aeroportos, principalmente no de Guarulhos e nos terminais rodoviários. Informações com Flávio Rogério e Rodrigo Tedesco. Nos 3 principais terminais rodoviários da cidade, o do Jabaquara, da Barra Funda e aqui do Tietê, o maior da América Latina, serão mais de 780 mil passageiros até o dia 2 de janeiro. O movimento também será grande nas rodovias, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, no sistema Anchieta Imigrantes, que liga a capital à Baixada Santista, e no Anhanguera Bandeirantes, que leva para o interior. Mais de 2 milhões de veículos devem circular neste fim de ano. O maior fluxo é esperado amanhã, durante todo o dia, e na segunda-feira, quando as pessoas começam a retornar para a capital paulista. Em São Paulo, muita gente vai deixar a cidade também pelos aeroportos. No de Guarulhos, o maior do país, a concessionária que administra o aeroporto espera mais de 1,5 milhão de passageiros que vão viajar até o dia 2 de janeiro. Fique agora com informações da capital federal. No Distrito Federal, o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek é um dos maiores do país e recebe voos de várias regiões. Entre hoje e amanhã, mais de 40 mil pessoas devem passar por aqui, de acordo com a empresa que administra o terminal. Estes são os dias de maior movimento. Até 31 de dezembro, a expectativa é transportar quase 100 mil passageiros. Durante todo o mês de dezembro, cerca de 1.300.000 pessoas devem passar por este terminal. Foram disponibilizados 109 voos extras para atender a demanda. Os principais destinos são as capitais nordestinas, Recife e Salvador. De Brasília, vamos agora para Minas Gerais com as informações do movimento no terminal rodoviário de Belo Horizonte. Monize Amorim. Ei, Francisco, o movimento aqui no terminal rodoviário de Belo Horizonte é intenso desde as primeiras horas do dia. Segundo a concessionária que administra o local, cerca de 32 mil passageiros devem passar por aqui nesta última sexta-feira do ano. Os principais destinos são cidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Muitos mineiros também vão pegar estrada com veículo próprio. A BR-381, que dá acesso ao Espírito Santo, e a 040, sentido Rio de Janeiro, devem receber um maior fluxo de veículos. O maior movimento é esperado para hoje e amanhã, ao longo de todo o dia. Agora nós vamos a Aracaju com o repórter Silas Santos. Aqui em Sergipe, a movimentação nas estradas do estado e na principal rodoviária da capital Aracaju promete ser intensa. De acordo com o Departamento de Infraestrutura Rodoviária, cerca de 100 mil passageiros devem utilizar o transporte intermunicipal até o próximo dia 2 de janeiro. Foram disponibilizados 45 ônibus extras para o reforço da frota, somando um total de 648 veículos. Além disso, ações de fiscalização serão realizadas em pontos estratégicos das rodovias estaduais. Neste período, a Polícia Rodoviária também reforça a fiscalização nas estradas estaduais e federais. Vamos agora ao interior de São Paulo. No chamado corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto, principal via de acesso ao litoral norte de São Paulo, o tráfego em alguns pontos da rodovia tem grande fluxo de veículos. No último balanço divulgado pela concessionária Ecopistas, responsável pelo monitoramento, apenas um trecho da rodovia Carvalho Pinto, próxima à cidade de Jacareí, apresentou lentidão na manhã de hoje. Cerca de 900 mil veículos devem trafegar neste local durante o período de Ano Novo. A maior movimentação deve ocorrer até a noite desta sexta-feira. No retorno para a capital paulista, a previsão de lentidão no primeiro dia de janeiro, do meio-dia às 8 da noite. Fique agora com informações da rodovia Presidente Dutra com Carla Zanon.
Aqui no Vale do Paraíba, a rodovia Presidente Dutra está movimentada desde ontem, segundo a concessionária que administra a estrada. A expectativa é que 1 milhão de veículos deixem as capitais Rio de Janeiro e São Paulo até o dia 2 de janeiro. A previsão é que mais de 500 mil veículos trafeguem pela rodovia nos 2 primeiros dias do ano. E muita gente deve passar pela Via Dutra para chegar à Cachoeira Paulista e começar 2024 no acampamento de Ano Novo na Canção Nova. Segundo o Departamento de Eventos, a expectativa é que 8 mil fiéis estejam na missa da virada de ano. Carla Zanon para o Canção Nova Notícias. Eu volto já já para falar dos reajustes nas passagens de ônibus intermunicipais. Até já, obrigado. Olha, vamos saber então com a Arielle Prado qual é a previsão do tempo para este último fim de semana de 2023. Arielle, boa noite. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a você que acompanha o Canção Nova Notícias. 2023 termina com virada no tempo em algumas regiões do Brasil. Esse último fim de semana do ano promete ser um pouco mais frio em cidades do sul, mais úmido no sudeste e com pancadas mais regulares em parte da costa norte. Neste sábado, no litoral e também na capital paulista, muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. No Rio de Janeiro e também no sul de Minas Gerais, vai ter sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva e tem risco de temporais. Essa frente fria permanece no domingo, espalhando muita nebulosidade e chove a qualquer hora do dia em toda a região sudeste. E há risco de acumulados de chuva elevados na Serra Fluminense. E já que falamos do Sudeste, vamos saber como fica o tempo nesses dias de acampamento de Ano Novo na Canção Nova. Máxima de 29 graus. Amanhã, no domingo e na segunda-feira, último dia do acampamento, 25 graus, variando a mínima 19 e 18 graus. Tempo instável em todas as áreas do centro-oeste. Calor e umidade elevada favorecem as pancadas de chuva no sul e leste do Mato Grosso do Sul, também Goiás e Distrito Federal. No domingo, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde em todas as áreas da região. Predomínio de sol com poucas nuvens e sem chuva em quase todo o nordeste do território brasileiro. Neste sábado, o ar mais frio e seco avança sobre parte do sul. E quase todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná terão sol entre poucas nuvens, sem chuva e temperaturas mais amenas. O tempo segue instável em todas as áreas do norte, com máxima chegando aos 35 graus em Boa Vista. Vamos às temperaturas neste sábado. Máxima de 32 no Rio de Janeiro, mínima de 16 e máxima de 24 em Porto Alegre, Salvador chegando aos 31 graus. Um feliz ano novo para você que acompanha o Canção Nova Notícias. E para você também, Reinaldo. Muito obrigado. Feliz ano novo para você, viu, Arielle? Muito obrigado. Olha, falamos agora dos preparativos para o acampamento de Ano Novo na Canção Nova, então. Quem está esperando para dar a notícia é o repórter Emerson Tersigni. Ô Emerson, o que você tem de informação para nós agora? Boa noite. Oi, Reinaldo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias. Nesta última sexta-feira do ano, eu falo ao vivo com vista tanto para o presépio quanto para o Santuário do Pai das Misericórdias, onde daqui a pouquinho, às 8 da noite, começa a Santa Missa de abertura do acampamento de Ano Novo 2023-2024, aqui na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Esta missa terá a presidência do Padre Bruno Costa, aqui da comunidade, e também terá transmissão de todo o sistema Canção Nova de comunicação. Neste momento no santuário acontece a missa das 18h30, que começou um pouquinho mais cedo, ela já está quase acabando, o povo daqui a pouquinho está chegando para participar então desta missa de abertura às 8 da noite aqui em Cachoeira Paulista. O tema deste acampamento é inspirado na palavra de Deus em Apocalipse, faço nova todas as coisas. E eu volto ainda nesta edição do Canção Nova Notícias com mais informações a respeito do acampamento e também de como este tema nos inspira a viver um 2024 diferente. Até já! Até já, obrigado, Tersigni. Atividades de nossa equipe em Brasília ao longo do ano é acompanhar as pautas analisadas pelo Congresso Nacional. Um balanço do que foi discutido em 2023 e as expectativas para o ano novo que está chegando nos trabalhos legislativos. Da capital federal, Liana Nunes traz as informações. Liana, boa noite para você.
Exatamente, Reinaldo, muitas reportagens desenvolvidas sobre o trabalho dos parlamentares ao longo deste ano. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Em 2023, a pauta econômica foi destaque no Congresso Nacional. No próximo ano, as eleições municipais de 6 de outubro devem influenciar a dinâmica política na Casa do Legislativo. Aprovada em primeiro turno, a reforma tributária praticamente encerrou as atividades no Congresso Nacional este ano. Essa unificação dos tributos, ela pode trazer um peso muito grande para a sociedade, principalmente para a classe média e para a classe mais pobre. Espaços como os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal serviram de palco para as decisões parlamentares em 2023. Agora, os trabalhos legislativos estão paralisados devido ao recesso, mas a partir de fevereiro, senadores e deputados voltam a definir assuntos relevantes para o país, como a pauta que fixa mandato de 8 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal e a redução de poderes dos magistrados. Tivemos também no Senado o voto sobre a situação do STF, dos votos monocráticos do STF que derrubam algumas decisões que são tomadas no Congresso. Também é outro ponto que é muito importante colocar. O novo cronograma fiscal para determinar aumento dos gastos públicos também pautou o Legislativo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias apontou as prioridades do governo para o próximo ano. Ao todo, aprovamos nada menos que 812 matérias no Senado nesta sessão legislativa nesse ano, sendo 5 propostas de emenda à Constituição, 151 projetos de lei, 10 projetos de lei complementar, 22 medidas provisórias, 42 projetos de decreto legislativo, 53 projetos de resolução do Senado, 89 indicações de autoridades, 440 requerimentos. Nesta quinta-feira, Rodrigo Pacheco promulgou o marco temporal das terras indígenas após o Congresso derrubar vetos de Lula. E hoje o presidente do Senado prorrogou por 4 anos a desoneração da folha salarial para 17 setores da economia. O projeto de lei havia sido vetado integralmente por Lula. Em 2024, as regras de aposentadoria serão modificadas conforme o definido na reforma da Previdência. A alteração, aprovada em 2019, estabelece idades mínimas para a aposentadoria do trabalhador com carteira assinada pela primeira vez após a aprovação da reforma. Já para os trabalhadores registrados antes da reforma, foram aprovadas diversas regras de transição. Os contribuintes com carteira assinada a partir de novembro de 2019 precisarão pagar o INSS por, no mínimo, 15 anos. No caso das mulheres, será necessário trabalhar até 62 anos, enquanto para os homens a idade será de 65. A justificativa da reforma é reduzir o chamado déficit da Previdência. Cada ano que passa, essas previsões da reforma, elas vão dificultando cada vez mais o acesso à aposentadoria, né? De forma que, eu acredito que o objetivo dessa reforma seja que o trabalhador contribua cada vez mais antes de conseguir esse benefício. Para não penalizar os trabalhadores com muitos anos de contribuição, diversas regras de transição foram estabelecidas. Em 2024, para a aposentadoria por idade, serão acrescidos mais 6 meses a idade mínima para a aposentadoria, 58 anos e 6 meses para as mulheres e 63 anos e 6 meses para os homens. A regra dos pontos, que somam idade mais tempo de contribuição, também será alterada a partir de janeiro. Serão necessários 91 pontos para mulheres e 101 pontos para os homens. Para quem faltava apenas 2 anos para a aposentadoria em 2019, a regra exige um pedágio, um acréscimo de 50% a mais no tempo para a aposentadoria, ou seja, mais um ano de trabalho para quem faltava 24 meses. Para o economista César Bergo, é preciso se planejar e ter sempre uma alternativa à Previdência Social. Infelizmente, é importante que o nosso contribuinte tenha a noção que ele tem que fazer uma poupança, uma previdência privada.
porque senão ele não vai ter qualidade de vida na aposentadoria. O economista também afirma que não há escassez de recursos para o pagamento de aposentadorias, mas sim uma má gestão da contribuição paga pelo trabalhador. Ela tem que ter uma gestão mais transparente e uma gestão mais profissional. E foi publicada hoje no Diário Oficial da União a medida provisória com ações econômicas para atingir déficit zero em 2024. O objetivo do governo é cumprir a meta fiscal prevista no orçamento. Dentre as medidas estão mudanças na desoneração da folha de 17 setores da economia e limitação das compensações tributárias feitas por empresas, além de mudanças no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos criado na pandemia. O Congresso tem até 120 dias para analisar a proposta do governo após o recesso parlamentar. O Papa Francisco concedeu a bênção apostólica à iniciativa do Quarto de São José Dormindo. O projeto foi apresentado ao Santo Padre durante a Jornada Mundial da Juventude em Portugal. Assunto do Você Repórter enviado pelo jornalista Juan Souza. A Nunciatura Apostólica no Brasil enviou aos fiéis da Paróquia São José, no município de São José de Ubá, na região noroeste fluminense, a bênção apostólica do Papa Francisco pela construção do único quarto de São José dormindo do mundo. A iniciativa ganhou repercussão. Em um trecho da carta, o Papa concede a bênção e fala sobre o estímulo para que a iniciativa produza frutos. Para o bispo diocesano de Campos, Dom Roberto Francisco, a bênção do Papa é um incentivo para toda a paróquia de construir e edificar um espaço que representa o dormitório de São José. O quarto de São José, que mostra São José dormindo, é muito bonito como uma experiência de confiança em São José. De acordo com o pároco, a bênção apostólica é um reconhecimento para todos os fiéis da missão evangelizadora da Igreja. Essa bênção em si, ela já é um testemunho da graça de São José, que intercede por nós. Durante a Jornada Mundial da Juventude, em agosto de 2023, em Portugal, 3 jovens da paróquia apresentaram o dossiê ao Papa Francisco. Vanessa integrou a equipe e divulgou o quarto de São José para outras pessoas durante o evento. Além dos muitos testemunhos realizados aqui no município de São José de Ubá e arredores, testemunhos por todo mundo agora. Otília Chima nasceu na Angola. Atualmente mora em Portugal. Ela conheceu a existência do quarto de São José dormindo durante a jornada. Segundo Otília, o visto português da mãe foi conseguido após oração no quarto de São José. Nós estamos atrás desse visto desde 2020 e foi barrado várias vezes. Falei com a Vanessa na jornada e ela colocou o bilhete em setembro e o visto saiu em novembro. Olha, quem utiliza ônibus no estado de São Paulo vai ter que pagar mais caro a partir do ano que vem. Nós vamos então à capital paulista com informações de Elane Gomes. Oi, Elane. Pois é, Reinaldo, as tarifas de ônibus intermunicipais do estado vão sofrer reajuste a partir de janeiro. Os novos valores serão praticados nas linhas administradas pela EMTU. Os novos valores entram em vigor na próxima segunda-feira, nas linhas de ônibus de 5 regiões metropolitanas do estado, que abrangem Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Litoral Norte. O percentual de reajuste médio é de 13,64%, inferior à inflação de 28,40%, acumulada desde a última revisão tarifária, em 2020, segundo o IPC-FIPE. O reajuste se deve, ainda, ao aumento dos combustíveis e outros bens de consumo de operação. As linhas que atendem Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema, por exemplo, vão ter um aumento de 70 centavos, subindo de R$ 5,10 para R$ 5,80. A EMTU gerencia e fiscaliza mais de 900 linhas de ônibus em 134 municípios de 5 regiões metropolitanas do estado de São Paulo.
A empresa é vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos e controlada pelo governo de São Paulo. Nós ficamos por aqui, mas na segunda-feira, Ano Novo, Dia da Santa Mãe de Deus, estaremos de volta com outras notícias. Uma feliz passagem de ano para você que nos acompanha e para você também, Reinaldo. Muito obrigado. Feliz Ano Novo para você, Elane. Olha, agora um exemplo de que um único esporte pode mudar o rumo de muitas vidas. Essa história vem das ruas do bairro Huruma, em Nairobi, no Quênia. É preciso foco no ponto certo, ponto com o branco da paz, porque esse combate não gera feridas e nem feridos. Essa luta não estimula a violência, e sim vivência para mudar o que parece imutável. This sport is very unique. Este esporte é muito único. Ao contrário do futebol, muita gente não conhece ele. Olhares curiosos por toda parte, nas sacadas e varandas, nas calçadas e barracas da feira. Todos a descobrir que ali, no meio da rua, tem gente praticando um esporte que existe há pelo menos 3.000 anos. Esta é a única modalidade olímpica de combate que não é permitido o contato corporal. Esgrima, em alemão, significa proteger, com a espada que no passado causava dor e morte e hoje representa esperança e vida. Não quero ver nenhum jovem passar o que passei na vida. É por isso que nos esforçamos tanto para atrair os jovens, trazê-los para um espaço seguro, para que eles sejam orientados. Desde 2021, Isaac Maburu, treinador da seleção do Quênia, ensina esgrima a jovens como Grace Allen. A esgrima para jovens de baixa renda nasceu para mostrar que não importa o quão caro seja o esporte. Nós não cobramos nada. Damos o espaço para eles terem a oportunidade de treinar. Para Grace Allen, a esgrima mudou o rumo de sua estrada nas ruas de Nairobi. Se você olhar em volta, tem muitas meninas da minha idade que estão grávidas. Ao participar de algo que te mantém ocupada, você não se distrai, não usa drogas e não erra o caminho reto. Palavras e gestos de quem combate o bom combate com os olhos voltados para o alto. Eu me vejo como uma grande campeã, como a maior esgrimista. Em algumas datas do ano, a igreja concede aos fiéis a indulgência plenária. 2 desses dias acontecerão agora no fim de ano. O que você costuma fazer nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro? Eu peço muito a Deus para me proteger minha família, primeiramente, né? Que a gente tem que fazer. E curtir com a família. É passar com a família. Isso eu não abro mão. E minha família, uma oração de gratidão sempre. Dias para agradecer o ano que passou e pedir sabedoria por aquele que inicia. Todo último e 1º dia do ano, os fiéis são chamados a participar da celebração eucarística. A presença na Santa Missa nesses dias dá ao fiel a oportunidade de receber a indulgência plenária. Então, a indulgência plenária, ela nos devolve a graça batismal. Então, ela faz com que a nossa alma fica pura de novo, sem mancha e sem ruga. Nós vamos cometendo os pecados e os pecados vão causando em nós machucados. E esses machucados, pela confissão, eles são sarados, mas deixam em nossa alma cicatrizes. Então, a indulgência plenária é como se fosse uma cirurgia plástica que tira toda a cicatriz da alma. Então, ela nos faz ser inteiros e íntegros de novo. Então, nos devolve a graça batismal. A indulgência por intenção própria ou por aqueles que já se foram. Mas, para isso, é preciso seguir algumas orientações específicas. Para receber a indulgência plenária no dia 31 e 1º, eu preciso estar em estado de graça. Isto é, ter confessado e não cometer nenhum pecado mortal. Preciso participar da missa com atenção, devoção e comungar. Rezar na intenção do Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ou alguma oração a mais de devoção que eu já tenho o costume de fazer, e recitar publicamente. No dia 31, o Te Deum, e no dia 1º, o Veni Creator, vem Espírito Santo.
Publicamente pode ser junto com a comunidade na Santa Missa ou em casa com os familiares. Não pode ser uma oração pessoal, eu no meu quarto, eu sozinho. Oportunidade de experimentar a misericórdia de Deus por meio da maternidade da igreja. Se a gente vive, a gente experimenta mais deste Deus que é conosco, deste Deus que não nos deixa sozinhos e nos ajuda, né? Então, assim, é uma felicidade perceber que a igreja, ela está ligada ao céu. A Canção Nova é chamada a evangelização e a formação de homens novos para um mundo novo. Este sentimento fazia morada no coração de Monsenhor Jonas Habib, que com afeto se dedicava a transmitir esta mensagem a todas as pessoas, especialmente aos jovens. Este ano, a gratidão de um Brasil de fé gerou novos frutos de evangelização. Um pedacinho do céu em meio às colinas do Vale Paulista. Lugar de paz em meio à agitação. De fato, é um pedacinho do céu, né? E a gente chega, já vê umas montanhas, e aí já lembra das montanhas resplandece, né? A glória de Deus. Em cada canto da Chácara de Santa Cruz, a colaboração de sócios e benfeitores comprometidos com a missão de evangelizar. Generosidade esta traduzida em anúncio do reino de Deus. Dai-me almas, mais que um projeto, a sustentação de um legado. Canção Nova eu conheci através da televisão, né? No nosso grupo de oração também, Renovação Carismática lá no Goiás, né? Há uns 20, 30 anos atrás. Quando estou em casa, direto tem um radinho na minha cozinha, é ligada. Sempre, desde as 6 da manhã, a gente ali se preparando para participar da Santa Missa, das 7 na paróquia, e ouvindo. E depois pela TV. Graças a Deus, nós podemos alcançar várias pessoas através dos meios de comunicação. 2023, ano de lutas e vitórias, de decisões e agradecimentos. Gratidão consolidada como a forma mais bela de revelar o Deus uno e trino. Diante de tantos aprendizados, um deles se destaca. De mãos unidas, a evangelização não pode parar. Gratidão a você que faz parte dessa família, porque faltando 1%, eu tenho certeza que nós vamos chegar lá com a graça de Deus e a sua ajuda. Neste último dia útil de campanha, recordamos Monsenhor Jonas Habib, que com suas pregações e fidelidade à missão na igreja, foi o canal de transformação para um mundo de gente. História de quem semeou e viu a obra florescer e dar frutos de esperança e vida, graças a você, sócio e benfeitor. Vejam só, nós estamos com 99% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de dezembro, e quem faz a diferença na evangelização é você. A Canção Nova agradece a sua presença e participação. Doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por seu comprometimento e fidelidade. Olha, daqui a pouco tem início aqui na Canção Nova o acampamento de Ano Novo. O repórter Emerson Tersigni está de volta e traz outras informações para nós. Tersigni. Oi, Reinaldo, de volta aqui no Canção Nova Notícias, ao lado da Elane Freires, que vai falar um pouquinho mais a respeito deste acampamento de Ano Novo, ela que é do setor de eventos da comunidade Canção Nova. Elane, obrigado por aceitar o nosso convite. De que maneira o povo de Deus vai poder aproveitar da melhor maneira possível este acampamento de Ano Novo? Qual que é a programação? É uma alegria estar com vocês falando desse acampamento maravilhoso, que é uma oportunidade de um encontro. Encontro com aquele que nos ama primeiro e deseja também que nós possamos viver essa proposta ousada de passar os últimos minutos do ano de 2023 e entregarmos o ano de 2024 nas mãos dele, né? E nossa programação conta com muita pregação, oração, adoração e muito louvor. Nós teremos shows e tantas outras animações para que a gente possa viver e render a ele o nosso louvor por este ano de 2023. Que beleza! E o tema, faço nova todas as coisas, inspirado na palavra de Deus em Apocalipse, como que este tema de fato nos inspira a vivermos um 2024 com muitas virtudes, um 2024 diferenciado? Esse 2024 tem como tema essa promessa de Deus para nós e semeando isso em nosso coração, com certeza viveremos com muita graça, aproveitaremos o ano, não só esse novo deste ano, mas para viver uma vida nova, um ano novo na graça de Deus com Ele, que é o centro.
Perfeito. Elane, obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vinda, bom acampamento para você. Enfim, programação completa deste evento está em nosso site, eventos.cançãonova.com. Acesse, confira, programes para vir aqui à Cachoeira Paulista. A você, Reinaldo, todo o time de jornalismo da TV Canção Nova e, claro, aos telespectadores do Canção Nova Notícias, 2024 pleno da presença de Deus. Foi uma satisfação imensa estarmos juntos neste ano de 2023 e a gente se encontra em 2024, se Deus quiser. Um abraço para você, Rei. Outro para você. Feliz Ano Novo, Tersigne. Olha, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Em instantes tem a transmissão ao vivo da Santa Missa direto do Santuário do Pai das Misericórdias, presidida pelo padre Bruno Costa, que abre o acampamento, então, de Ano Novo na Canção Nova. Eu desejo a você um feliz Ano Novo, a você e sua família. Você fica agora com imagens do Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite e aproveite esse fim de ano com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.